Então, dando continuidade à nossa análise das questões polêmicas com relação à vida, passemos agora à análise do aborto. Então vamos lá. Primeira coisa, o tema não é abordado na Constituição Federal, beleza? O Código Penal que vai tratar do aborto, lá nos artigos 124 a 126. Então, o aborto, a criminalização da prática do aborto, da interrupção, é justamente visando resguardar a vida. Aí sim, a vida intrauterina, tá? No aspecto interno. Então, olha só, qual a problemática aqui? É justamente o seguinte: o Código Penal ele excepciona a prática em apenas duas possibilidades. Ou seja, não é crime, no caso é fato atípico. Primeiro é justamente o aborto resultante de estupro. Então aqui visa resguardar a gestante, de não impor a ela a continuidade, sabendo que aquele feto é fruto de um estupro, de algo não desejado e tudo mais. Então o legislador ele foi nessa linha. E a outra é quando colocar em risco a vida da gestante. É possível a interrupção, o aborto. Perfeito. Só tem essas duas possibilidades. Então, quem pratica o aborto fora as exceções previstas no Código Penal está praticando um crime de aborto. Vai responder conforme a legislação, conforme o ordenamento jurídico. Qual a polêmica? A polêmica é o seguinte: que alguns fetos estavam sendo diagnosticados com anencefalia, ou seja, não há vida fora do útero. Então, foi questionado no Supremo Tribunal Federal, através do PF, buscando que quem pratica a interrupção terapêutica do feto anencefalo, previamente diagnosticada por um profissional habilitado, que não venha responder pelo tipo penal, tá? Previsto no artigo 128, não venha responder, tá? Não venha responder pela prática abortiva, tá? Então o Supremo analisou, ministro relator Marco Aurélio, ele disse o seguinte: olha, tema super interessante, envolve dignidade pessoa humana, liberdade, direitos individuais, usufruto da vida e principalmente direitos sexuais e reprodutivos de milhares de mulheres. Então ele analisou nessa perspectiva e chegou à conclusão seguinte: olha, no frigir dos ovos, lógico que não tem isso, né? Trazendo aqui a minha realidade. No frigir dos ovos, tá? Expressão mais próxima da gente, o que há é um conflito aparente, porque o questionamento era que a interrupção terapêutica do aborto, né, seria um crime contra a vida. Então aqui a gente teria um conflito de direitos: de um lado, direito à vida do feto, e do outro lado, a liberdade sexual reprodutiva de mulheres, milhares de mulheres. Então o Supremo analisou isso e o Marco Aurélio, o voto relator, foi o voto vencedor, diz o seguinte: o que há aqui é de fato um conflito aparente. Quando o Código Penal ele criminaliza a prática do aborto, é aquele feto que tem potencialidade, ou seja, aquela vida em potencial, é aquela vida que vai existir. Já no feto anencefalo não tem essa potencialidade, é absolutamente, na visão do Marco Aurélio, é absolutamente inviável. Não há vida em potencial. O feto anencefalo é um natimorto, ou seja, não pressupõe a vida extrauterina. Então essa foi a tese vencedora na DPF 54, em que o Supremo Tribunal Federal analisou justamente essa possibilidade da antecipação terapêutica do parto,
na hipótese do feto anencéfalo previamente diagnosticada por profissional habilitado. Então, cuidado. Segundo o Código Penal, é considerado crime, mas o Supremo deu uma interpretação conforme a Constituição, tá? Para excluir qualquer interpretação que venha criminalizar a interrupção da gravidez, no caso em questão, tá bom? Falar a verdade, o Supremo nem utiliza a expressão aborto, ele vai falar em antecipação terapêutica, porque aborto, não fala em aborto, é vida em potencial, vida a caminho. O feto anencéfalo não, tá? Já tem a data limite de existência, tá bom? Então, o aborto ele é um crime contra a vida, tutela-se uma vida em potencial, que não é o caso do o aborto de feto anencéfalo. Beleza? Eutanásia. Eutanásia e ortotanásia, tá bom? Que nós temos aqui. Eutanásia, gente, é a boa morte. Existe, gente, boa morte? Será que existe morte? Gente, é aquela boa morte para quem está passando um constante sofrimento, né? Constante sofrimento. Tem a eutanásia, quando fala em boa morte, é no sentido de abreviar, antecipar intencionalmente a vida. Por que antecipar a vida? Porque ele visa essa prática da eutanásia é justamente estancar o sofrimento da pessoa sem chances de recuperação. Tudo bem? Então essa é a figura da eutanásia, tá? Então isso aqui é crime. Responde por homicídio, por homicídio. Só que tem uma outra figura, a ortotanásia. A ortotanásia é aquela em que o médico deixa de fornecer um tratamento que iria prolongar artificialmente a vida de uma pessoa. Ou seja, a pessoa depende daquele medicamento, mas artificialmente ele vai sobreviver. Desligamento de aparelhos. A pessoa não tem como voltar no diagnóstico médico. Então, o Conselho de Ética dos Médicos de Medicina possibilita essa prática, tá bom? Possibilita essa prática. Alguns doutrinadores entendem que também é um crime, pode ser considerado como um homicídio privilegiado e tudo mais. Mas é melhor entender que não há essa prática criminosa, pois o médico não tem aquela obrigação, né, gente, de artificialmente prolongar a vida de um paciente em estado terminal. Bom? Terminal. Então, é uma questão que pode ser abordada justamente em uma prova discursiva. Dificilmente você vai encontrar essa prática da ortotanásia e eutanásia. Já caiu em prova? Sim, mas é um concurso bem específico. Exemplo, Defensoria Pública. Já caiu para defensor público justamente essa situação da eutanásia e da ortotanásia. Bom? Beleza? Então nós temos aqui a análise da eutanásia e ortotanásia. E agora, nossa penúltima análise, questões polêmicas, é a pena de morte, tá? A pena de morte. A pena de morte, tá? Ela é admitida, o que você precisa saber, que ela é admitida na Constituição Federal, tá? Na Constituição Federal. Eu não coloquei o dispositivo aqui, mas vai estar no nosso material PDF, tá? No nosso material. Ela é admitida, mas só em uma hipótese, tem que saber isso. É possível a pena de morte apenas em uma única hipótese, em caso de guerra declarada pelo presidente da República com autorização do Congresso Nacional. Tem que ter autorização. Pois bem, curiosidade, o Código Penal Militar, tá? Ele vai dizer que essa pena só pode ser aplicada após condenação definitiva
e feita a comunicação por parte do presidente da República. Então, se você vai fazer um concurso que cobra Código Penal Militar, tipo Ministério Público da União, se tiver lá Código Penal Militar, é comum cair, porque um dos âmbitos do Ministério Público da União é justamente o Ministério Público Militar. Então, tem que ter uma sentença definitiva e apresentada, comunicada ao presidente da República. E a forma de execução da pena de morte? A mesma lá da Indonésia, ó. Fuzilamento. Exatamente. Curiosidade, artigo 56 do Código Penal Militar. Alguns falam em medidas equiparadas à pena de morte. Exemplo, medida de destruição de aeronaves classificada como hostil, né? Tem uma lei muito específica que fala sobre essa possibilidade de destruição de aeronaves, tá bom? Então, era isso sobre pena de morte. E por fim, a tortura, né? São proibidas as práticas de tortura. Aí que a gente tem várias espécies de tortura. Você que estuda Código Penal, processo penal, é muito comum aparecer legislação penal extravagante, crime de tortura. Tem uma lei bem curta de tortura, tá? Se você tiver interesse no material sobre tortura, eu não vou colocar pra gente que o nosso curso é de direito constitucional, mas se você tem interesse em material direito, prática de tortura, né, o crime de tortura, você pode mandar um e-mail que eu vou encaminhar para vocês os principais dispositivos e os seus comentários, beleza? Tranquilo? Então, a tortura tem previsão até constitucional, que ele traz regras básicas. Ele não define o que é tortura, mas ele traz o que? Elementos essenciais, considerações iniciais, tipo, que é um crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, na possibilidade de perdão nem por parte do presidente, nem por parte do Congresso Nacional. Beleza? Então fechamos aqui questões relacionadas à vida, né? Relacionadas à vida. Liberdade é o próximo tema. Já estou avançando aqui, né, gente? Vida. Então vamos lá. Liberdade. E aqui nós temos até a letra H. O intuito é trabalhar tudo isso do básico ao avançado. Beleza, gente? Do básico ao avançado. Então vamos lá. Vamos passar aqui nosso slide, né? Nosso slide. Cadê meu slide? Beleza. Liberdade de ação. Liberdade de ação. Tá aí o artigo 5º. Não vou ler o artigo, vou ler só o inciso que fala: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Aqui nós temos aquela máxima do princípio da legalidade. E o princípio da legalidade, nós vimos, ele é o alicerce do Estado de Direito, tá? Do Estado de Direito. Por que eu coloquei aqui? Ele pode ser visto, por um lado, tá? Como uma variação do direito de liberdade. A liberdade, o direito de fazer tudo aquilo que as leis permitem. Só que também ele pode ser analisado, esse dispositivo, tá? Pode ser analisado lá no direito à segurança, que veremos, tá? Por exemplo, o Estado só pode exigir que o cidadão pague ou deixe de pagar, ou faça ou deixe de fazer alguma coisa, se estiver expresso em uma lei anterior. Não é assim? Eu sei que o aborto é crime porque tem uma disposição legal anterior à prática do crime. Tá? Então, se eu praticar uma conduta hoje e essa conduta não tiver uma adequação formal, seja ela imediata ou imediata, isso aqui a gente estuda em direito penal. Se não há adequação formal, algum tipo penal previsto no ambiente jurídico, eu não vou responder crime nenhum, porque não tem tipificação.
Agora, se essa minha conduta amanhã ela é positivada e eu tenho uma reiteração, eu pratico novamente essa conduta, eu vou responder. Então, o princípio da legalidade, gente, pode cair na sua prova como algo inerente à liberdade, pode cair também inerente à segurança, tá? Há uma segurança pra gente, segurança jurídica, né? Daquilo que eu estou fazendo não é um ato punitivo, tá? Não é um ato punitivo. Então o Estado, ele tem que agir dentro da legalidade. Aqui nós temos o império da lei, tá bom? Então, qual a ideia do princípio da legalidade? É proteger justamente o indivíduo de eventuais desvios de finalidade e ou excesso de poder da administração pública. Tá? Que você sabe lá em direito administrativo são formas de abuso de poder. Tem essa matéria empolgante de direito administrativo, nós temos abuso de poder, e aí nós temos as espécies de desvio de finalidade e excesso de poder, tá bom? Excesso de poder. Então, como consequência imediata do princípio da legalidade, o administrador público só pode fazer aquilo que a lei autoriza, ao passo que o particular é dado a fazer tudo que a lei não proíbe. Então aqui a gente tem dois aspectos do princípio da legalidade: um alcance A, um efeito A para o administrador, o poder público, e o alcance B para o particular. Perfeito? Então nós temos aqui o princípio da legalidade de ação. Quando eu falo ação, gente, quando eu colocar aqui ação, eu resistir à atuação arbitrária por parte do Estado. Beleza? Eu vou falar disso aqui de liberdade, de legalidade, no aspecto da reserva legal, do aspecto amplo, lá em direito à segurança. Como eu falei, essa legalidade ela pode ser analisada aqui, a liberdade, como aspecto de liberdade de ação, e ela pode ser analisada lá no aspecto da segurança. Então, essa diferenciação de reserva legal qualificada, a princípio da legalidade em sentido amplo, lato sensu, a gente vai trabalhar isso aqui lá em direito à segurança, perfeito? Então, nós temos outro aspecto, é a liberdade de locomoção. Então, eu peguei aqui vários incisos do artigo 5º que tem tudo em comum a liberdade. Bom, gente, beleza? Vai dar tudo certo, tá bom? Eu sei que estudar, ninguém tem aquela... Tem aqueles, né? Aqueles malucos que tem prazer em estudar, tá? Mas encare o estudo como uma profissão, um trabalho, tá? Um trabalho. Você, na segunda-feira, você que trabalha, de segunda a sexta, empregado, você, hoje estou cansado hoje, eu estou indisposto, eu não vou trabalhar. Assim, você vai indisposto, você vai com gripe, com dor de cabeça, porque você tem uma disciplina. Você encara ali como um trabalho para a tua vida. Então, encare os estudos também como algo, como profissão, tá? Porque eu sei que o resultado não vem logo de imediato, né? Às vezes não tem nem edital aberto, mas saiba que lá na frente, quando sair o edital, você vai só revisar esses pontos. Então mantenha-se firme, tá? Eu tive uma aluna que eu não curto muito curso online, que eu perco a concentração, me distrai e tal. Por isso que eu faço esses vídeos curtos de 30 minutos para não desgastar você. Então você tem um dia todinho para assistir uma aula de 90 minutos. Então você assiste 15 minutos agora, dá uma pausa, depois mais 15, ou seja, não vai ficar cansado, vai ficar cansativo. E depois de 40 encontros, você já viu que muita coisa de direito constitucional. Bom, eu tenho percebido nas aulas presenciais, tá? No curso que eu dava aula, 3 horas de aula, gente. Então eu iniciava, aí chegava um aluno atrasado, outro,
motivo justificável, trânsito, aquela coisa, estacionamento, pá, chegava, aí já pegava o bonde andando, depois dá um intervalo, dá aquela canseira, voltava, quando eu percebia, não há aquela mesma concentração. Ah, eu vou embora, você vai embora, perde a aula. Então no curso online você pode voltar, é seu, não tem tempo limite. Daqui a 2 anos você pode assistir a aula, que eu não vou retirar do link lá não, tá? Do YouTube, né? Que é privado só para vocês, tá bom? Agora só busquem a atualização comigo aqui, tá bom? Sempre busque essa atualização. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos voltar aqui. Liberdade de locomoção. Então nós temos vários dispositivos, incisos, que têm em comum a liberdade de locomoção. Então o primeiro deles está: é livre a locomoção no território nacional no tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens. Isso aqui é uma norma de eficácia, né? É uma norma de eficácia contida, porque pode surgir uma lei exigindo um passaporte. Nós vimos isso, né? Então, a regra geral, gente, é a liberdade. Tá? Regra geral, liberdade. E eu não coloquei aqui, mas alguns doutrinadores fazem uma diferenciação entre direitos fundamentais e garantias fundamentais, dizendo que eles não se confundem. Então, o que seriam direitos fundamentais? Direitos fundamentais são ações declaratórias. Portanto, ele declara um direito. Direito de ir e vir. Direito de locomoção. É um direito declarado, previsto na Constituição. Só que não basta eu ter esse dispositivo declaratório. Eu preciso ter um instrumento que venha assegurar efetivamente esse exercício, essa liberdade ambulatorial. Liberdade ambulatorial, sim, expressão utilizada pelo CESP, que agora é SEBRASP, né? Pelo CESP. Liberdade ambulatorial. Por isso que nós falamos em paciente do habeas corpus, né? Paciente do habeas corpus, tá? Do habeas corpus. Então, vamos lá. Qual seria o instrumento? O instrumento nada mais é do que uma garantia. Então, o que seriam garantias fundamentais? São ações assecuratórias. Instrumentos que venham viabilizar justamente a proteção a um direito declarado. Então, qual seria a garantia constitucional compatível com a resposta, com a liberdade de locomoção? O habeas corpus. Tá aí, ó. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer. Então, nós temos a ameaça à liberdade de locomoção e, de fato, a liberdade cesseada. Violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então, nós temos aqui a figura do habeas corpus, que é uma ação assecuratória que será tratada mais na frente em remédios constitucionais. A gente vai trabalhar o habeas corpus, o habeas data, mandado de segurança, individual e coletivo, mandado de injunção e a ação popular. Perfeito, gente? Tranquilo? Aí nós temos também o outro inciso que fala: ninguém será preso senão em flagrante delito ou por crime ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Perfeito? Tá bom, gente? Então, o que nós temos aqui? A regra geral é a liberdade. Cessamento da liberdade, prisão em flagrante. Aqui você estuda no CPP, Código de Processo Penal, os vários tipos de flagrantes, tá? Flagrante de delito. É o cara que está cometendo o crime, acabou de cometer, está em fuga, o cara foi encontrado posteriormente com elementos que façam presumir que ele é autor da infração penal. Então nós temos o flagrante de delito. Ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. A gente vai estudar em Poder Judiciário essa situação da autoridade judiciária competente, tá?
não pode ser autoridade incompetente. Que é autoridade incompetente? Aquele que não tem jurisdição sobre o caso concreto. Mas isso aí é numa aula lá no penúltimo ciclo, Poder Judiciário. Bom, vamos construir aos poucos, tá? Devagarzinho a gente vai absorvendo o conteúdo. Então, olha só, por ordem escrita. Então, exemplo, o juiz determina a prisão preventiva de uma pessoa, a prisão temporária, a execução provisória de pena, que é um tema aí que vai, daqui a pouco, o Supremo vai analisar justamente se a presunção de inocência deve ou não aguardar o trânsito em julgado da decisão. Bom, então o Supremo vai analisar novamente essa possibilidade. Mais à frente, por último, ninguém será levado à prisão nela mantido quando a lei autorizar, quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Também aqui é o Código de Processo Penal, né, nossa matéria, mas pode cair esse dispositivo na tua prova, tá? Na sua prova. Existem alguns crimes que admite-se o que? A liberdade provisória. E essa liberdade, em alguns momentos, ela é condicionada ao pagamento de fiança, outros sem pagamento de fiança. Então, o próprio delegado, alguns crimes, tá? A gente tem que analisar a pena do crime, o da pena, ele pode arbitrar a fiança, beleza? Ele pode arbitrar perfeitamente fiança. Então tá aí, tá tudo relacionado à liberdade de locomoção. O que mais? Outro aspecto, aqui é liberdade de locomoção. Agora, liberdade de consciência. Aí eu boto logo C.1 da escusa ou objeção de consciência. Então, vai trabalhar aqui e depois eu acho que vai ser o nosso intervalo, né? Exatamente. Deu uma sobrecarregada aqui. Deixa eu ver se eu assumir. Só um segundo. Parou? Só um teste, gente. Então vamos lá. Eu acho que parou. Liberdade de consciência. Pode cair na sua prova. Imperativo de consciência. Escusa objeção de consciência. Bom? Então o inciso 6 fala: é inviolável liberdade de consciência. Tá bom? Liberdade de consciência. E o oitavo, que é o mais importante, fala: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política. Então, você, por emitir uma opinião com base em crença religiosa ou convicção política ou filosófica, você não receberá uma censura por parte do Estado. Você não vai ter seu direito privado. Direitos. Seriam esses direitos? Os direitos políticos. Você não vai ter seus direitos políticos privados. A gente vai abordar isso em direitos políticos, tá bom? Se é perda ou suspensão dos direitos políticos. A gente vai ver a questão da divergência doutrinária, divergência da doutrina com a lei e a posição da banca, beleza? Então, olha só, nós vimos que os direitos fundamentais, eles são relativos. Eles não possuem valor absoluto. Então, o que acontece? É possível a restrição dos direitos fundamentais. E aqui o dispositivo traz uma restrição. Perceba bem, salvo. Quando ele fala o salvo, é porque se acontecer o salvo, a pessoa vai ser privada dos direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política. Quais situações? Perceba bem, só vai acontecer a privação dos direitos políticos se ocorrer uma dupla recusa. Perceba bem no dispositivo, ele fala: salvo se invocar tais motivos para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então vou trazer um exemplo da FCC. Fulaninho de tal, mais ou menos assim, se recusou, se eximiu, né, invocou convicção filosófica
para participar do tribunal do júri. Gente, participação do tribunal do júri é uma obrigação legal a todos imposta. Ele não quer participar. Pergunta é, ele vai ser privado de direitos políticos? Não. Olha o que diz a questão. Tendo disponibilidade para cumprir a prestação alternativa fixada em lei pelo juiz. Ele tem disponibilidade. Se ele tem disponibilidade, não houve dupla recusa. A dupla recusa acontece quando ele se exime, resposta negativa, e recusa cumprir outra resposta negativa. Então, dupla recusa. Não é alternativo, é cumulativo aqui. Ele tem que se manifestar negativamente nas duas situações. Se manifesta negativamente nas duas situações, o que acontece? Aí vem na questão da FCC. A FCC entende que é suspensão dos direitos políticos. Ele vai ter seus direitos políticos suspensos, conforme dispõe a lei. Tranquilo? Outro exemplo, professor. Mesário. Tá? Mesário. É um período muito bom. Tem um período que a Justiça Eleitoral fica procurando, né? Venha, principalmente período de faculdade. Venha ser mesário e contabilize tempo de atividade extracurricular, né? Aí o cara fica preso até depois da faculdade. Tem muito, talvez você que é formado aí, tá até hoje preso, né? Preso assim, né, gente? É uma forma de exercício da cidadania, aquele momento satisfatório, você ficar o dia todinho lá, né? Acontece aqueles problemas na urna, muito bom, né? É uma satisfação muito boa. Tá bom, gente? Então, dupla recusa, beleza? 31 minutos, vamos fazer uma pausa aqui e voltamos no próximo bloco. Forte abraço e até lá.